Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Hoje é um dia de falarmos sobre as torres na magia, que é um assunto que eu sei que parece muito místico pelo nome, né? As 4 torres, mas na realidade é uma coisa muito prática. Então eu vou abordar o conhecimento mais profundo, mas aqui de início é o seguinte: usar as torres na magia é saudar os 4 elementos. É isso, tá? Então, por exemplo, vocês já viram a primeira carta a carta do tarô? A carta do mago? Na mesa dele tem um símbolo de cada naipe e também, no caso, um símbolo de cada elemento, né? A moeda de ouro para a terra, a vara, né? Que é o bastão de queima para o fogo, o cálice para a água e a espada para o ar. Então, é algo muito natural de se fazer nos feitiços. E é claro, aqui no decorrer do vídeo eu vou explicar como é que faz para quem nunca fez. Mas até mesmo numa mesa de tarô, se vocês me vissem aqui jogando, agora nesse momento é que eu não posso esticar os meus braços aqui, mas o que eu posso mostrar para vocês é a vela, tá? Que é o que simboliza o fogo aqui na minha mesa, mas ali na frente também tem o cálice com água, né? Eu tenho o cristal, que é a terra, né? E eu tenho, né, sempre ou uma queima de incenso ou o uso de 3 abanadas de leque antes de começar o jogo para simbolizar o ar. Então, isso também é levantar as torres. Quando você faz magia, você simbolizar 5 elementos, mas saudando primeiramente os 4 naturais, né? Que vocês veem o pentagrama. O pentagrama ali são 4 pontas para os elementos naturais: água, fogo, terra e ar. E a 5ª ponta para o espírito. Mas antes do espírito vem a matéria, né? Então a gente tem que saudar a matéria para ter essa energia. Na magia, nós que trabalhamos com isso, nós não temos o poder de criar nada. Nós temos o poder de transformar. Então, se eu vou utilizar alguma energia, fazer algo, eu preciso adquirir essa energia de algum lugar para convertê-la naquilo que eu quero. Eu não criei, tá? O meu grande talento é convertê-la, mas ela já existia. E tudo que existe vem do básico, dos 4 elementos. Então, todo feitiço que você fizer, que você vai usar elementos ali figurativos para saudar os elementos naturais, isso é levantar as torres, tá? Explicação, há 2 minutinhos de vídeo expliquei. Mas agora vamos na parte mitológica. A gente não sabe muito bem de onde vem a tradição das torres, porque elas vão aparecer simultaneamente na Idade Média com 2 origens. Uma entre os alquimistas, vocês sabem que na Europa a questão de alquimia foi muito forte, e outra com pessoas que trabalhavam ali também com sabedoria milenar, apontando isso como mitologia celta. Então, é mitologia celta ou é algo alquímico? Vamos levar como nós quisermos. Sabemos que é alguma coisa, e isso já basta, tá? Então, vamos lá. Quando a gente vai falar das torres, cada torre tem um nome, entende? Então, a gente tem as torres. Ó, eu vou ler aqui os nomes porque a gente tem que ler, né? Para não perder a memória, é bom ler. Então, a Torre Negra, Nigredo, a Torre Branca, Albedo, a Torre Amarela, Citrinita e a Torre Vermelha, que é a Torre de Rubedo. Cada uma dessas torres localizada em um ponto cardeal, certo? Então, vamos tentar agora orientar que torres são essas. A Torre de Nigredo é a Torre do Norte, que é a torre do elemento terra, certo? A Torre de Albedo é a Torre Branca, tá? É a Torre do Leste do elemento ar. A Torre de Citrinita sendo do Oeste, simbolizando o elemento da água, certo? E tem a Torre de Rubedo, no sul, simbolizando o elemento do fogo. Isso usado na alquimia. E a gente vai ter também aqui na questão da magia mais tradicional, cada torre agora tendo um governante. Então no norte nós vamos ter Gob. É um espírito, mas ele é um espírito, olha o que eu vou dizer agora, que coisa louca. Um espírito que não é espiritual. Dizer espírito é uma forma de falar porque ele não é visível a olhos nus, certo? Mas ele também não é do mundo espiritual, ele é um elemental. Essa é a classificação. Então, Gob, como a força ali personificada do elemento terra, uma força consciente, que se senta na Torre do Norte como um rei, o rei do elemento terra, certo?
No leste, nós vamos ter aqui a Paralda, que é a única rainha. Os outros 3 são reis, né? Paralda sendo a rainha do ar, uma dama que tem em si ali toda essa energia do ar nela, certo? A gente vai ter no oeste, então, Nixa, o rei da água, sentado na torre da água, né? E no sul nós vamos ter Jin, o rei do fogo. A gente acaba usando esses nomes porque são nomes alegóricos. Mas o que sabemos é que em cada cultura existe uma entidade, algo, ou mesmo uma divindade que personifica o poder de um elemento na sua brutalidade. E acreditamos que é a maneira que cada região e cada povo nomeou um dos 4 reis ou rainhas. Lembrando que eles podem mudar de aparência, nome e gênero, né, no que se define por cada povo, tá? Porque eles não são humanos. Eles vão se manifestar de maneira humanoide, né, de uma maneira similar a nós, para que nós possamos entender. Mas eles não são humanos. Então, cada povo traduziu, identificou como quis. Entende? Então, te dou um grande exemplo. Se você acreditar que uma salamandra, que é uma entidade do fogo e que gosta de proteger tudo aquilo que é natural, ela tem uma questão de preservar. Olha que contradição. O fogo não consome, ele consome e destrói. E o potencial da salamandra, na verdade, é a da preservação, né? As salamandras são os espíritos que trabalham para o Jin, né? Seriam subalternas do rei do fogo. Aqui no Brasil, por mais que o nosso folclore tenha virado alvo de muito deboche, e isso foi uma tática cristã para quebrar as culturas indígenas e tradições indígenas, mas durante muito tempo a gente entendeu uma divindade chamada Curupira como o protetor da mata, né? E ele se converte sempre numa pessoa que é feita de fogo, seus cabelos pegam fogo e ele é uma pessoa agressiva, tal como as salamandras. Então poderíamos dizer que talvez fosse algo parecido, né? Com certeza. E aí uma dica, quando vocês ouvirem algo do folclore brasileiro e parecer ridículo, sempre se lembre, tornou-se ridículo por um desejo do cristianismo em suprimir essa fé. Quando o cristianismo não consegue quebrar uma fé, ele torna ela ridícula, né? Então, se alguém falar para você que acredita ou cultua o Curupira ou o Saci, a gente de imediato entende que essa pessoa é louca. Olha que triste, né? Como foi fácil para o cristianismo destruir uma fé, mantendo ela viva, mas agora como alvo de brincadeiras e deboches, né? Muito triste isso. Tomara que isso não aconteça com outras crenças. Mas é natural que vários elementos da natureza tenham ali um representante. A gente vai ter na região lá do Amazonas as cobras grandes, né, boiúna, boitatá, que são cobras de água e que são tão grandes que o rastro que elas deixam na terra abre o caminho para o leito dos rios, elas comandam as águas. Pode ser alguma coisa como uma elemental, né, vinda ali no reino de Nixa, com certeza podia ser uma ondina. Então, a gente sempre vai ter a questão de ter um espírito elemental em qualquer cultura. Qualquer cultura. Entre os orixás em algum momento vão admitir no culto deles uma divindade que não era em origem um orixá, que é o Olokun, certo? O Olokun Adjaokoto, né? Adja é fazer barulho, né? Uma sineta, uma trombeta, e Okotô é uma concha. Esse Olokun, ele tem as pernas como de... cada perna é um rabo de sereia, então ele tem 2 rabos de sereia, não um só, né? E é muito parecido com a Melusina, uma outra sereia muito famosa. E ele toca uma trombeta através de uma concha, assopra, por isso Adjaokoto. E ele comanda as águas de um modo geral, certo? Então a gente vai ter aí diversas representações em todas as culturas de espíritos elementais da natureza, entenderam? Mas agora vamos voltar ao cerne, às torres de forma tradicional. Quando você vai e faz o seu feitiço, o ideal é que você diga em voz alta que você chama o elemento.
Eu chamo a força da terra, eu chamo a força do ar, eu chamo a força do fogo e da água. Há pessoas mais tradicionalistas que, de fato, fazem, como eu falei, uma performance. Fazem o desenho do círculo no chão, ficam em pé, vão nos pontos cardeais e chamam, né? Isso é, de fato, levantar a torre. Mas, de uma forma geral, até mentalmente você pode fazer isso. A primeira coisa que você tem que saber é qual é o seu elemento de afinidade. E vejam bem, que nos meus vídeos eu falo de muitas situações de espiritualidade e magia, e é muito desagradável quando vem pessoas e pedem que eu ou outros definam qual é o potencial delas ou o caminho delas. E não é assim que funciona. Essa é sua vida. Qual é o seu elemento? É você que diz. Não é outro que vai dizer. Entende? Se você não conseguiu sentir nada, então esquece. Se não tem elemento nenhum, vai tocar sua vida para outro canto. Mas quem é da espiritualidade consegue de imediato entender qual dos elementos é o seu. Eu, por exemplo, sem pestanejar, digo que o meu elemento da natureza, desde sempre, é o ar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para saudar é sempre o elemento ar. Certo? Então eu vou saudar Paralda, a rainha do ar, e as Silfos, as suas servas elementais do ar. Silfos, que também são chamadas de fadas, quando estão na sua versão mais branda, na mitologia atual, né? Ou de arpias, quando estão mais nervosas, né? Silfos, senhoras de brisa e de tempestade. A gente vai trazer essa energia porque a energia do ar, ela vai fomentar potenciais em tudo. Eu ia dizer no ser humano, mas no ser humano também. Só que vão ter ali a questão de fomentar potenciais em tudo. Então, o que é o ar? A comunicação e o pensamento. É o movimento sem barreiras. O ar, quando se move, ele não busca um sentido. Ele busca suavidade e uma coerência própria. Então o ar está se movimentando e o ar não precisa ser apresentado. Quando a gente vê um redemoinho e ele está ali visível, é porque aquele redemoinho tocou a terra. Mas enquanto o redemoinho estiver apenas no ar, ele está girando, girando e ninguém vê. Porque não precisa ver. O ar não precisa se explicar, ele somente existe, né? É de uma sinceridade brutal. Então, quando você vai fazer a sua magia, a energia do ar vem e vai fomentar isso em você. A sua inteligência, o seu intelecto. Só que o ar, ele não é emocional. Então, logo em seguida, você precisa recorrer à emoção. E aí nós vamos falar com Nixa, né, o elemental da água, e pedir que as ondinas, que são as subalternas dele, que venham nos trazer o emocional. Só que o emocional, ele não significa uma coisa doce, como muitos pensam. Algo meigo, não. O emocional é tudo que a gente sente, do melhor e do pior, certo? Então, se você tem muito amor, trabalhar com este elemento da água vai fazer você amar mais. Se você tem muito ódio, odiará mais. Nenhum dos 4 elementos tem moral. Eles são amorais. Então eles não vão dizer que o que você faz é certo ou errado. Portanto, se eu faço um feitiço para cura, eu posso invocar os 4 elementos. E se eu faço um feitiço de grande maldade e perversidade, posso invocar também que eles vão responder da mesma forma. Eles não estão me questionando se o que eu estou fazendo é bonito ou feio. Eles apenas se agradam de eu estar fazendo algo, entende? Colocando a roda do mundo para girar. Então, a água é essa emoção. E o que é que faz a emoção? O 5º elemento, que é o espírito, ele só consegue se manifestar em conexão com a água, tá? Então nós temos aqui os 4 elementos, o 5º, mas o 5º é de mãos dadas com a água. Então se o seu trabalho ele é espiritual, você vai precisar de água, entende? Mas já temos aqui a emoção, a espiritualidade, as emoções e os sentimentos à flor da pele. Nós precisamos agora de coragem. Então nós vamos para o fogo. O fogo é abrasador. O fogo, enquanto ele tiver energia, ele enfrenta. Então o fogo ele é a atitude. Se você vê um incêndio,
e você vê os bombeiros apagando o incêndio, vocês vão ver que o fogo, ele luta para se manter aceso. E muitas vezes, depois de um incêndio já apagado, de forma espontânea, o fogo volta. E é claro, reações químicas, explicações científicas com certeza vão estar presentes nisso. Mas tem um fenômeno muito interessante que é o seguinte: experimentem acender uma vela, deixar queimar ela ali por uns 30 segundos e apaguem ela. Quando apagar, a fumaça sobe. Se vocês colocarem uma chama, um isqueiro, um fósforo na fumaça, a fumaça engatilha novamente o fogo para a vela e ela acende novamente. Porque o fogo, ele é desesperado em existir. O fogo, ele é aquela veracidade em tudo, sabe? É uma coisa muito forte. Então, para que você tenha atitude, coragem, e até mesmo que você consiga ponderar a água, porque a água pode trazer tanta emoção que vai invalidar os outros elementos. Invalida a inteligência e a comunicação do ar. Mas o fogo, ele põe a água quieta. Ela vai colocar os sentimentos até onde dá e não vai se tornar uma coisa totalmente sentimental e tão molhada, né? O fogo, ele vai trazer o ímpeto. É hora de levantar. Já houve pensamento, já houve sentimento e agora vai ter trabalho, certo? Mas temos isso tudo. Só que isso tudo é para ser usado onde? Na materialidade máxima, na Terra. A Terra concretiza, entende? Então, por exemplo, eu estou aqui cheio de ideias, cheio de magias, cheio de culturas, cheio de sentimentos, mas eu estou abrigado dentro de uma casa, feito com barro em seus tijolos, feito de concreto, que também vem da terra, é uma junção química que é natural, por incrível que pareça, tá, gente? As telhas de barro cobrindo, as armações de madeira nas vigas do telhado. Eu estou cheio de 1000 coisas, dos outros 3 elementos e do quinto também, que é o espiritual. Mas eu só existo com segurança por causa do primeiro elemento, que é a terra. Então, por mais que tenha muita coisa, eu preciso dela para que todas essas coisas sejam verdade. Entende? O ar me deu aqui o pensamento alucinado. A água colocou meu coração para bater mais rápido com todos os sentimentos. E o fogo me deu coragem. O espiritual me deu revelações. E o quê? E nada. O que não vai servir para nada se eu não boto isso no chão. Entende? Se eu não faço isso tudo existir. Sabe? Um grande exemplo é, eu gosto muito nos meus feitiços, quando você vai fazer um feitiço com ingredientes, de usar ágata. Ágata é uma bacia de alumínio ou de outro metal esmaltada, né? Então, eu gosto muito porque eu acho que é muito mais prático, mas tem muitos feitiços que eu vou fazer que tem que fazer no alguidar. E não porque é algo que a gente imagina que seja africano. Porque esse alguidar que a gente usa, gente, ele na verdade é português, sabia? Não é de origem africana, tá? Os escravizados aqui no Brasil tinham que comer nesse alguidar, que era um costume já dos escravagistas, dos portugueses, tá? Então o alguidar tem origem árabe e os portugueses vão assimilar e trazem para cá. Então assim, não é pela origem ou africana ou portuguesa ou o que seja, mas é porque ele é feito de barro. Um alguidar sem ser envernizado, ele pode conectar o seu feitiço com muito mais facilidade. Aí vocês entendem por que o uso continua até hoje, né? Então, assim, os elementos são esses. Quando a gente vai falar de cada personalidade, a gente também tem que entender até onde a gente pode ir. Então, os elementos, eles podem se revoltar contra você caso você os use de forma errada. Eu falei para vocês que os 4 elementos são amorais, mas eles não são tolos e não são vazios de amor próprio, vamos dizer assim, né? Então, se você não tem certeza do que faz, se você está perdido nos seus pensamentos, se você está agindo apenas por emoção, não é muito bom que naquele momento você invoque o ar com muita força, porque ele vai te ver como uma pessoa estúpida. Ar vai trazer todo o caráter, e por isso nós vamos eleger uma rainha, né? A Paralda, né? Alguns gostam de chamar também de Paraldá, né?
Ela tem essa questão de ser uma rainha dura. Ela quer entender. E se ela olha para você e não te entende, então de imediato ela te abomina. Então ela vem para aguçar a sua inteligência. Mas você precisa então ter alguma inteligência para ser aguçada. É como se ela fosse temperar uma receita. Ela é o sal que tempera, mas tem que ter então a receita ali para ser temperada, né, gente? Então, cuidado. Se você é uma pessoa essencialmente fria, se você não tem nenhum sentimento, é muito complicado trabalhar com a água, porque Nixa vai te ver como alguém que não merece essa energia e vai te negar. Entende? Assim como se você é uma pessoa acovardada, o fogo, em vez de trazer coragem, ele queima você. Tanto que vocês vão ver que muitas vezes uma pessoa, quando ela é atingida por feitiço, a gente diz que essa pessoa está queimada. Foi vítima de uma queimação, né? Porque é a magia se voltando contra ela mesma. E a Terra? Quando você não tem certeza do seu futuro, nem dos seus motivos, nem de nada, a Terra foge debaixo dos seus pés. A Terra foge de você e você cai. Então, quando você for trabalhar, se lembre, o rei da terra é Gob. Gob é representado por um trabalhador. Ele é um rei, mas ele tem ferramentas. Ele tem uma marreta, um machado, uma pá. Ele tem uma picareta, ele tem tudo que é para abrir o caminho com esforço. Seja esforçado, né? Tem ali um motivo, diretriz, tem os pés no chão. Um grande exemplo é se você busca a energia da terra para fazer um feitiço que você nem tem ideia se poderá dar certo, não vai ser bom. Quando você usa os 4 elementos, é necessário usar uma coisa em específico. A magia só pode ser realizada se você consegue visualizar ela. Então, neste momento, eu posso pegar os elementos materiais, os 4, e o espiritual para fazer um feitiço para que eu saia voando. Isso é uma coisa que foge da minha realidade. Entende? Então a minha mente não produz esse efeito. Ela pode até imaginar como num sonho, mas nunca num efeito real. Porque se eu fosse sair voando, nunca seria flutuando de maneira comum. Eu deveria ter algum equipamento, como os pássaros têm asas, né? Como os pássaros conseguem voar dessa forma. Ou algum composto químico, como um balão, um dirigível flutua porque tem gás dentro. Então eu poderia voar, sim, se houvesse na minha mente como construir algo nesse aspecto. Mas sozinho, não. Então, tem como fazer um feitiço para isso agora? Não teria. Mas eu posso, com os elementos, fazer um casal que está separado voltar a ficar junto? Posso. Porque eu posso entender e visualizar a água amolecendo o sentimento dos dois, porque já existe um sentimento, seja positivo ou negativo. Eles podem ter se amado e agora ter um sentimento de saudosismo, ou brigado e ter sentimento de raiva e ódio um pelo outro. Mas há um sentimento, eu consigo visualizar a água moldando aquilo, como se o coração dos dois estivesse poluído e ela purificando e ela trazendo para perto. É possível. Há onde trabalhar. Aí vocês vão dizer, nossa, mas então somente feitiços mais simples são possíveis? Sim, porque aquilo que é simples sempre funciona. Eu sei que a gente, quando fala de magia, está pensando em umas coisas muito loucas, mas aquilo que é simples funciona. Pensa no corpo de uma pessoa doente. Ela tem uma doença no sangue dela e você imagina a água, porque a água e a terra juntas trabalham com saúde. Você imagina a água purificando aquele sangue e a terra nutrindo. É como se você imaginasse os órgãos da pessoa sendo como um solo fértil e brotando dali folhas verdes, sabe? Não morte, não destruição, mas brotando, entende? E o que é de ruim que está nela, que morra dentro dela e sirva de adubo para crescer agora algo novo. Faça o ciclo natural e ela volte a ser forte, como uma floresta que pega fogo e depois de 50 anos a floresta está todinha lá de novo, né? Ela volta inteira. Então a gente consegue visualizar isso. Como você ver uma pessoa que é muito má e você quer que ela se dê mal, você enxergar o fogo se alastrando pela vida dela, o fogo queimando o que ela tem de material, por exemplo,
né? Ou o fogo queimando o corpo dela, a beleza do rosto dela sendo causticada, porque isso é uma coisa que acontece. A gente consegue visualizar, dá para você ver, então dá para o espiritual fazer. Agora, eu consigo fazer algo que eu não faço ideia de como funciona, eu não tenho uma visão nenhuma? Não, não é possível. Se uma mulher grávida chega até você e ela quer a saúde do bebê, o bebê está meio doente, e ela não sabe, está com alguma coisa ali, ou ela mesma, ela tem questões de pressão e a gravidez é de risco, você pode sim fazer uma lavagem com banho de ervas na barriga dela, porque você junta a força da água e da terra, e perceber como se de fato fosse lavando algo, lavando mesmo. Como um vaso que está sujo e você passa uma água nele, passa as suas mãos e aquela sujeira sai. Depois você levanta ele e vê ele limpo. É assim que funciona um trabalho espiritual para cura. Você vê os elementos agindo. Com o que é possível, dá para enxergar. Por isso a gente chama as torres, porque elas são o potencial para realizar isso. Um feitiço de amarração é possível? Você pode visualizar sem nenhum problema, usando os elementos certos. É muito simples isso, infelizmente, né? Uma pessoa que é isolada, ela é isolada pela água. Você coloca ela no fundo de um oceano, você coloca ela com uma isolação pela terra, dentro de uma caverna e fecha a porta, né? Você pode também isolá-la com o ar, colocando ela num lugar muito alto, onde por mais que ela grite, ninguém a escute. E você pode atar ela a alguém, colocando alguém na mesma situação que ela ao seu lado, aonde só vai existir dois ali. E os elementos criando este isolamento entre aquele casal que não poderá mais se separar durante algum tempo, porque os elementos naturais, junto com a intenção do espiritual, criou-se essas muralhas em volta deles. Visualize aqui, tente imaginar. Este casal estão em pé em algum lugar e eles são puxados para o fundo de um mar e a pressão da água os mantém lá embaixo. Eles não morreram, mas como eles saem dali? Eles não saem. E aí começam a tentar nadar para a superfície e irão chegar, mas quanto tempo demora? E este tempo é o tempo que o feitiço dura. Então dá para a gente sempre visualizar a magia acontecendo e é por isso que ela dá certo. Recentemente eu fiz um trabalho espiritual, que eu não vou dizer o que era, mas era a respeito de uma pessoa ter um pequeno probleminha, e não era para matá-la, tá? Era que era uma pessoa ruim, má, machucou muito uma moça e essa moça queria justiça, né? E eu visualizava direitinho uma parte do corpo dessa pessoa se machucando, né? Então a gente usou ali um elemento. Que elemento a gente pode colocar a carne? Na terra. Então se usava um pedaço de carne para simbolizar que aquilo estaria sendo ferido. E quando se fazia, eu visualizava, de fato, o ferimento. E aconteceu. Ah, meu Deus, ele saiu pegando fogo igual tocha humana? Não. Ele teve um pequeno ferimento, que já o atrapalhou muito. E deu certo. Também já fiz coisas boas, né? Assim como muitas pessoas fazem. É só visualizar. Em cada topo, né, lá no último andar de cada torre, tem a luz de cada elemento. A luz branca do ar, a luz azul da água, a luz verde da terra e a luz vermelha do fogo. E quando elas se juntam, elas criam tudo. Se juntam essas quatro luzes, né, com aquela luz translúcida, aquela luz forte do espiritual, e aquilo vira algo muito bom. Então, pessoal, quando forem lidar com o elemental, é para isso, é dessa forma. Simbolizem ele. Quer uma dica? Se você não tem como simbolizar os quatro numa atitude, então faça um desenho. Existem desenhos feitos com triângulos e há muitos tradicionais que codificam cada elemento, certo? Você não tem como fazer isso agora? Sem nenhum problema. Então use algo que refere aos astros, né? Você traz a lua para a água, você traz o sol para o fogo, você traz Saturno para a terra, né? E, nossa, é muito, muito forte você usar essas partes. Você traz Mercúrio para o ar, perdão. E se você não sabe fazer isso, então escreva.
Escreva, vá lá no seu feitiço e escreve água, fogo, terra e ar. Entende? Puxa para si, visualizando o que isso pode construir. Dei para vocês o exemplo que estou numa casa construída com basicamente o elemento terra. Mas imagine o tijolo da parede, esse tijolo onde alguém amassou o barro com os pés, ou com uma máquina, antigamente era com os pés, né? Ou com uma máquina hoje em dia, colocou numa forma. Isso é a terra bruta, mas levou ao forno, porque o elemento sozinho não consegue nada, ele tem que ter junção. Levou para o forno e o fogo queimou aquilo e endureceu, né? E aí vem para ser construído a casa e vai ser juntado a ele massas feitas com terra, outros elementos de origem da terra e água, para que dê a liga, né? Então, tudo que se tem aqui, tudo que se constrói é com isso, visualizem. As torres, elas são para serem visuais, para que a sua mente as chame, traga a energia delas e vocês consigam ver isso funcionando. Sempre se lembrem, nenhuma magia que você não pode visualizar com a sua mente dará certo. Dá certo aquilo que a gente vê, né? Ou seja, antes de você realizar, a sua mente já te mostrou que seria possível, certo? Então, pessoal, espero que tenham gostado desse conhecimento. Estudem sobre as torres, sobre os elementais. Tentem encontrar qual é o correlato da cultura atual, né? E vocês vão ter aí muito sucesso. Nós poderíamos dizer que ainda na cultura indígena, que nós tínhamos Jaci, a deusa da lua, né? Totalmente adentro do elemento água, né? Será que a nossa Jaci não seria um nome que nós demos para Nixa? Podia ser, né? Assim como o Locum também foi, assim como muitos outros foram, né? Fiquem tranquilos, eu sei que é muita coisa para assimilar, mas com boa vontade dá para se entender tudo. Logo mais eu volto, até breve.